Boa noite a todos. Havendo o número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores no livro de presença, invoca a proteção de Deus em nome do povo de Paranapuã, dou por aberto os trabalhos da 22ª sessão extraordinária, 14 de junho de 2020. Peço ao secretário Donizete que faça a leitura de um trecho bíblico. Salmos 93. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém. Solicita ao secretário que promova a leitura da ata da 71ª sessão ordinária no dia 22 de junho de 2020. Senhor presidente, nos termos do parágrafo 5º do artigo 134 do regimento interno, por questão de ordem, eu solicito a dispensa da leitura da ata da 71ª sessão ordinária realizada de 22 de junho de 2020. Está em discussão o pedido do vereador Lorivaldo Silvestre. Está em votação o pedido do edil Lorivaldo Silvestre. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos os vereadores o pedido do edil Lorivaldo Silvestre. Está em discussão a ata da 71ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 71ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo permaneça como estão e quem for contrário que se levante. Aprovado por todos os vereadores a ata da 71ª sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias na pauta. Paranapuã, São Paulo, 10 de julho de 2020. Mensagem. Referente ao projeto de lei número 025, de 10 de julho de 2020. Emenda. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$150 mil e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Submeto a apreciação dessa igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$150 mil e da outras providências. A matéria proposta visa autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$150 mil, destinado a cobrir despesas com recurso financeiro destinado a custeio, material de consumo, ações da saúde e enfrentamento da Covid-19, conforme resolução número 86, de 12 de junho de 2020, da Secretaria do Estado de Saúde. Segue a resolução referida. Assim, o senhor presidente, diante das ações ora vinculadas, submeta a apreciação da matéria, que se afigura de indiscutível interesse público, razão pela qual rogo e tenho o projeto, a tramitação em regime extraordinário, conforme faculta o inciso 1º do artigo 23 da Lei Orgânica do Município. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e, por seus intermédio aos seus ilustres pares, a expressão do meu elevado apreço e distinta consideração. Sérgio Antônio Polarini, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Hélio Kiyoshimasa, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã.
Projeto de lei número 025, de 10 de julho de 2020, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 150 mil e da outras providências. Sérgio Antônio Polarino, prefeito municipal de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir em sua contadoria um crédito adicional suplementar no valor de R$ 150 mil, destinado a cobrir despesas, com recurso financeiro destinado a custeio de material de consumo, ações da saúde para o enfrentamento da Covid-19, conforme a resolução número 86, de 2 de junho de 2020, da Secretaria de Estado da Saúde, conforme a sequência, a seguinte classificação orçamentária. 02, Executivo, 020701, Fundo Municipal de Saúde, 10.301, 120, 210, manutenção das atividades da saúde, PSF, PACS, saúde bucal, 3390, 3000, material de consumo, R$ 150 mil. 02, transferência e convênios estaduais vinculados. Total do crédito, R$ 150 mil. Artigo 2º, o crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação oriundo de convênio com o governo do Estado por intermédio da Secretaria de Saúde, R$ 150 mil. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada disposições de contrário. Paranapuã, 10 de julho de 2020. Sérgio Antônio Polarino, prefeito municipal. Parecer. Projeto de lei número 025 de 2020. Assunto. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 150 mil e da outras providências. Introdução. Atendendo o que for solicitado pelo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, que faça em razão de contrato livremente, apresento parecer jurídico a respeito do projeto de lei complementar em epígrafe. Segundo, relatório. Foi encaminhado ao jurídico para emissão de parecer o projeto de lei número 025, de 10 de julho de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que tem o dispor sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. É o sucinto. Relatório. Passo a análise jurídica. Terceiro, análise jurídica da competência e iniciativa. O projeto versa como matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando um amparo no artigo 30 do inciso 1º da Constituição da República e no artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de uma propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 69 da linha D da Lei Orçamentária Municipal. Dessa forma, quanto à competência iniciativa deste patrono opina favorável à tramitação do projeto de lei em orçamento. Em comento. 3.2. Da legislação federal vigente. Um dos objetivos do sistema orçamentário, inaugurado pela Constituição da República de 1988, é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e os equilíbrios orçamentários. Talvez por isso o artigo 167 da Constituição Federal, já especificado pelo STF, elenca vedações orçamentárias que, de algum modo, não possibilitaram alcançar-se o controle dos programa e projetos não podem ser iniciados sem que estejam incluídos na Lei Orçamentária Anual. B. Realização de despesas ou assunto de obrigações diretas não podem exceder os créditos orçamentários adicionais. C. A realização de operações de crédito não podem exceder o montante das despesas de capital ressalvadas e as autorizadas, mediante o crédito suplementares com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. D. Abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. E. Impõe autorização legislativa para transposição e remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de órgãos para outro. F. A concessão ou utilização de crédito é limitada. G. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem
lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. H. Os créditos especiais extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. A abertura dos créditos adicionais especial está delineada nos artigos 40, 41 e 42 da Lei número 4.320/64, senão vejamos. A Lei Federal 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Artigo 40. São créditos adicionais e autorização das despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em suplementares ou destinados ao reforço da dotação orçamentária. 2. Especiais destinadas a despesas para os quais não haja dotação orçamentária específica. 3. Extraordinárias ou destinadas a despesas urgentes imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Artigo 42. Os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo, assim impondo limites às ações do executivo. Os dispositivos supramencionados pretendem limitar os gastos públicos ao previsto no orçamento, que é valorizado na medida em que existe autorização legislativa para a abertura de crédito estranhos no orçamento vigente. 3.3. Das classificações e fontes de recursos. O artigo 1º do projeto de lei, em comento, solicita autorização legislativa para a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 150 mil, destinado a cobrir despesas com recurso financeiro destinado ao custeio, material de consumo, ações da saúde para o enfrentamento do Covid-19, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Conforme a previsão constante no artigo 2º, os créditos serão cobertos através do excesso de arrecadação, através do repasse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. 3.4. Do parecer contábil. Persistindo dívidas quanto ao aspecto contábil financeiro, o orçamento do projeto de lei em análise. Essa assessoria jurídica, SMJ, recomenda aos vereadores, em especial os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, que, querendo, solicitem parecer ou orientação técnica junto ao setor contábil dessa Casa de Leis. 3.5. Da tramitação e votação. Preliminarmente, a propositura deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes e Legislação e Justiça. Artigo 67. Finanças e Orçamento. Artigo 68. E de Educação, Saúde e Assistência. Artigo 70. Após a emissão dos pareceres, na forma regimental e, posteriormente, a inclusão na ordem do dia, a propositura deverá ser votada em turno único, de discussão e votação, podendo, por deliberação do douto plenário, aos pareceres das comissões permanentes serem dispensadas nos termos do artigo 66. A convocação para a sessão legislativa extraordinária da Câmara Municipal somente será possível no recesso pelo prefeito, quando devidamente justificado, que assim justificou através de mensagem no artigo 23 do inciso 1º da LOM, devidamente convocado os senhores vereadores no prazo regimental. Entendo ainda que, por tratar de sessão extraordinária, a mesma poderá ser realizada em qualquer hora no dia, inclusive domingos e feriados. O quórum para aprovação do referido projeto de lei será a maioria simples, ou seja, para que seja aprovado terá de ter a maioria dos votos dos vereadores presentes na sessão. Artigo 163. Através do processo de votação simbólica bastante a contagem de votos favoráveis e contrários dos edis. Artigo 166.
Parágrafo 1º. Quarto, conclusão. Diante do exposto, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 025/2020. A emissão de parecer por essa assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes. Portanto, essas são compostas pelos representantes do povo e constitui-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Dessa forma, a opinião jurídica não tem forma vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. Paranapuã, São Paulo, 13 de julho de 2020. João Alberto Robles, assessor jurídico. Está em discussão o projeto de lei número 025, de 10 de junho de 2020. Com a palavra, o vereador Sérgio Fernandes. Eu queria parabenizar o grande deputado Cauê Macris, deputado estadual, por desses 150 mil, 100 mil do custeio foi através do deputado Cauê Macris para a saúde de Paranapuã e para o combate ao Covid-19. Então, eu agradeço muito o deputado por estar ajudando o nosso município. Meu muito obrigado a todos. Com a palavra, vereador Lorivaldo Silvestre. Senhor presidente, boa noite aos senhores edis e boa noite aos telespectadores. Eu também parabenizo o deputado Cauê por esse 100 e mais a prefeitura aí por essas 50 mil aí, que deve ser recurso próprio. E outro sim, pedir ideias para o prefeito comprar pelo menos uma testagem para os pessoal da saúde, né? Porque eles estão aí na linha de frente, todo mundo aí para combater, e nós, população que não faz parte disso daí, quem ficar doente vai ter que ir lá. Então vai ter que ter contato com esse pessoal da saúde. Se esse pessoal tiver testado e não tiver, é 100% melhor do que se não tiver a testagem e talvez alguém tiver infectado. Então, já que entrou esse dinheiro aí no caixa, já vê se comprava uma testagem, pelo menos para o pessoal aí da frente do combate à Covid. Muito obrigado. A matéria continua em discussão. Bom, também não poderia deixar de deixar os meus agradecimentos ao deputado Cauê. Política é política. Quando o Cauê veio fazer uma visita em Paranapuã, eu lembro muito bem, o Marrãozinho, o Sérgio me convidou, tive presente, né? Fiz uma campanha para outra pessoa, mas uma pessoa que tem força política na Assembleia, ele é o presidente da Assembleia Legislativa, e deixo meus agradecimentos. E dizer que política não se faz assim, senhor prefeito. Quando você ganha alguma coisa, eu acho que tem que agradecer a pessoa. Em outros projetos eu já vi aqui na mensagem, vindo agradecendo o deputado, e essa daqui não subiu com mensagem agradecendo deputado nenhum. Então, quando ganha alguma coisa, não é glória só dele, não. Glória daquele que foi pedir voto para aquele deputado, porque deu as caras dentro do município. Resultou-se em voto, e esses votos, o deputado faz com que tenha compromisso com o nosso município. Então, tem alguém por detrás que trabalhou na época para esse deputado, né? No caso, o vereador Sérgio Fernandes. Conheço também a minha vizinha, Márcia Cruz. São pessoas que receberam o Cauê, fizeram acordo com o Cauê, né, de ajudar, mas que em volta ele colocasse alguma emenda. E ele colocou na hora certa, porque o Covid acho que está assustando todo mundo. E esse dinheiro veio na hora certa. Eu só quero que o senhor prefeito faça o uso de forma correta. Porque
não só nós, moradores, que estamos vivenciando, mas os funcionários estão reclamando de que lá no posto de saúde nunca teve uma detetização. Vocês viram alguma detetização, alguma firma lavando, ou eles próprios lavando? Tem a faxina de sempre, mas detetização eu nunca vi. E funcionários que eu conversei, né, falaram sobre a não detetização daquele local, porque aquele local é o local que todos os doentes vão lá, né? Então fica difícil trabalhar dessa forma. Docinópolis, todo final de semana, o senhor prefeito faz a lavagem, né, do local, faz a detetização, 2 vezes por semana, né? O Tiago é motorista de lá, ele está acabando de confirmar, e aqui em Parnaíba não está acontecendo isso, gente. Eu acho que é falta de responsabilidade um pouquinho. Eu sei que o nível de contaminação está baixo, mas isso daqui pode explodir de uma hora para outra, ninguém sabe, né? Então, todo o cuidado, eu acho que é pouco. Meu muito obrigado e meus agradecimentos ao deputado Cauê. Está em votação o projeto de lei número 025, de 10 de julho de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como estão, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 025, de 10 de julho de 2020. Senhores vereadores, o projeto de lei número 026, de 13 de julho de 2020, ele subiu a essa casa no dia de ontem. Então, eu queria colocar quase em votação, se vocês concordariam de colocar esse projeto de lei nessa mesma sessão extraordinária, né, porque senão eu vou ter que convocá-lo uma outra sessão, né, se todos estiverem de acordo, vai ser lido nessa presente sessão, vai ser discutido e vai ser votado. Subiu para ser convocado uma sessão extraordinária também, tá? Então, se todos estivessem de acordo, nós vamos fazer a leitura da matéria e colocado em discussão e votação. Todos concordam? Então, peço ao secretário que promova a leitura do projeto para ser discutido e votado. Paranapuã, São Paulo, 13 de julho de 2020. Mensagem referente ao projeto de lei número 026, de 13 de julho de 2020. Emenda. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, submeta a apreciação dessa igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil e da outras providências. A matéria proposta visa autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$100 mil destinado a cobrir despesas de obras de infraestrutura urbana, Muro do Cemitério, de Paranapuã, por intermédio do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Segue a publicação do Diário Oficial, 11 de julho de 2020. Assim, o senhor presidente, diante das razões, ora vinculado, submeta a apreciação da matéria que se afigura de indiscutível interesse público, razão pela qual, rogo, tenha o projeto de tramitação em regime extraordinário, conforme faculta o inciso 1º do artigo 23 da Lei Orgânica do Município. Na oportunidade, renova a Vossa Excelência e, por seu intermédio, aos seus ilustres pares, expressão do meu elevado apreço, distinta consideração, Sérgio Antônio Polarini, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Hélio Kilchimaz, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Projeto de lei número 026, de 13 de julho de 2020, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil e da outras providências. Sérgio Antônio Polarini, prefeito municipal de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir em sua contadoria um crédito adicional especial no valor de R$100 mil destinado a cobrir despesas de obras de infraestrutura urbana, Muro do Cemitério de Paranapuã, por intermédio
do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme os seguintes verbas do orçamento vigente. 02, Executivo. 020801, Obras e Serviços Municipais. 15.452, 180, 1652, Convênio de Infraestrutura Urbana, Muro, Cemitério. 02, Transferências e convênios estaduais vinculados. 44.951.00, Obras e Instalações, R$100.000. Total das suplementações, R$100.000. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação oriundo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$100.000. Total, R$100.000. Artigo 3º. Fica atualizada a Lei número 1436/2017, PPA 2018-2021. Lei número 1519/2019, LDO 2020, com o valor do referido crédito e demais alterações necessárias. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de suas publicações, revogadas disposições em contrário. Paranapuã, 13 de julho de 2020. Sérgio Antônio Polarini, prefeito municipal. Parecer. Identificação. Projeto de lei número 026/2020. Assunto. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100.000 e da outra providência. Introdução. Atendendo ao que me fora solicitado pelo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faz em razão contrato livremente, apresento parecer jurídico a respeito do projeto de lei complementar em epígrafe. Segundo, relatório. Foi encaminhado a esse jurídico para emissão do parecer projeto de lei número 026, de 13 de julho de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que tem como escopo dispor sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica. Terceiro, análise jurídica. 3.1. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre a matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando um amparo no artigo 30 do inciso 1º da Constituição da República e do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de uma propositura, iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 69 da linha D da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa desse patrono, opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. 3.2. Da legislação federal vigente. Um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurado pela Constituição da República de 1988 é exatamente a de permitir o controle sobre os recursos públicos e equilíbrio orçamentário. Talvez por isso o artigo 167 da Constituição Federal, já apreciado pelo STF, elenca vedações orçamentárias que de algum modo não possibilitaram alcançar-se o controle dos recursos ou equilíbrio orçamentário. Dentre eles destacam: a. Programas e projetos não podem ser iniciados sem que estejam incluídos a lei orçamentária anual. B. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas não podem exceder os créditos orçamentários ou adicionais. C. A realização de operação de crédito não podem exceder o montante das despesas de capital ressalvadas e autorizadas mediante créditos suplementares com finalidade precisa, aprovado pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. D. Abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. E. Impõe-se autorização legislativa para transposição e remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro. F. A concessão e utilização de créditos limitados. G. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou seja, ou sem lei, que autoriza a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. H. Os créditos especiais extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. A abertura dos créditos adicionais especial está delineada no artigo 40, 41 e 42 da Lei número 4.320/64. Se não vejamos, a Lei Federal número 4.300
420, 64, que estatui normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, municípios e do Distrito Federal. Artigo 40. São créditos adicionais às autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em: primeiro, suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária. 2. Especiais e destinados a despesas para os quais não haja dotação orçamentária especiais. Terceiro, extraordinário destinado a despesas urgentes imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Artigo 42. Os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Assim, impondo limites às ações do executivo, os dispositivos supramencionados pretendem limitar os gastos públicos, ou previsto no orçamento, que é valorizado à medida em que exige autorização legislativa para abertura de créditos estranhos no orçamento vigente. 3.3. Das classificações e fontes de recursos. Artigo 1º. Do projeto de lei em comento, solicita autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no valor de R$100.000, destinado a cobrir despesas de obras de infraestrutura urbana, muro do cemitério de Paranapuã, no programa de obras e serviços municipais, conforme a previsão constante no artigo 2º. Os créditos serão cobertos através de sede de arrecadação, através de repasse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Por se tratar de projeto de lei que objetiva suplementar o orçamento vigente, será necessária alteração da LOA, LDO e PPA vigentes, aliás, é o que promove no artigo 3 do referido projeto de lei. 3.4. Do parecer contábil. Persistindo dúvida quanto ao aspecto contábil, financeiro e orçamentário do projeto de lei em análise, essa assessoria jurídica, SMG, recomenda os vereadores, em especial os membros da Comissão de Finanças e Orçamentos, que querendo solicitem parecer ou orientação técnica junto ao setor contábil dessa Casa de Lei. 3.5. Da tramitação e votação. Preliminarmente, a propositura deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes de Legislação e Justiça. Artigo 67. Finanças e Orçamento. Artigo 68. E de Obras e Serviços Públicos. Artigo 69. Após a emissão dos pareceres na forma regimental e a posterior inclusão na ordem do dia, a propositura deverá ser votada em turno único de discussão e votação, podendo, por deliberação do doutor plenário, os pareceres das comissões permanentes serem dispensados nos termos do artigo 66. A convocação para a sessão legislativa extraordinária da Câmara Municipal somente será possível no recesso pelo prefeito, quando devidamente justificado, que assim justificou através de mensagem do artigo 23 do inciso 1º da LOM, devidamente convocados os senhores vereadores no prazo regimental. Entendo ainda que, por se tratar de sessão extraordinária, a mesma poderá ser realizada em qualquer hora e dia, inclusive em domingos e feriados. O quórum para aprovação do referido projeto de lei será na maioria, simples, ou seja, para ser aprovado terá que ter a maioria dos votos dos vereadores presentes na sessão do artigo 163, através do processo de votação simbólica, bastante a contagem de votos favoráveis e contrários dos edis. Quarto, conclusão. Diante do exposto, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 026/2020. A emissão de parecer por essa assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Dessa forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros dessa Casa. É o parecer salvo melhor juízo das comissões permanentes e do plenário dessa Casa Legislativa. Paranapuã, São Paulo, 13 de julho de 2020. João Alberto Robles.
Está em discussão um projeto de lei número 026, de 13 de julho de 2020. Com a palavra, o vereador Valdecir Pinheiro de Azevedo. Primeiramente, eu quero falar aqui que eu fui convidado ontem para a sessão por 2 projetos, o de 100 mil e 150 mil. Que eu vim para a sessão por 2 projetos, do Itamar Borges e do Cauê. E também quero agradecer ao deputado, que sempre ajudou o Paranapuã aí, pela primeira vez. Já teve van, já teve carro zero aí e tal, que ele mandou para a gente. Já teve asfalto, melhor caminho, então as partes de coisas, academia. Eu quero agradecer ao deputado por tudo que ele ajudou nós, da cidade de Paranapuã. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Lorivaldo Silvestre. Então, senhor presidente, o projeto é bom, beleza, ajuda a população e o que é necessidade lá, só que a gente volta a falar, né, da consideração que o senhor prefeito tem com a Câmara, né, porque é só acontecer alguma coisinha na rua, ele sai falando que a Câmara é contra ele, que está sozinho, que a Câmara não ajuda, que os vereadores não ajudam. Esse projeto aí, ó, se eu demorar mais um pouquinho para chegar, ele chegava junto comigo, que eu cheguei era 7h30. Quase que chega junto comigo o projeto. E aí já vai ser votado. Aí depois fala que o vereador não ajuda a trabalhar. Tá certo que é para ajudar a comunidade, né, paranapuense. Mas eu acho que ele deveria ter um brilho na cara dele e largar a mão de falar que o vereador não ajuda, porque nós ajuda sim. Muito obrigado. Senhor vereador Valdecir, o convite da sessão extraordinária foi dos 2 projetos, mas como esse projeto, na sexta-feira, né, quando foi pedido para a primeira sessão extraordinária, não estava junto, então, por isso que eu coloquei aqui em discussão, em votação, se todos estariam de acordo, tá? Então, no dia de ontem, esse projeto subiu. Então, quando foi feito o convite, eu pedi para o Donizete colocar o projeto também, número 26, para a gente ver se poderia ir para votação na mesma sessão, tá? Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Gilmar de Freitas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres edis. Boa noite a todos. Eu também, eu fico sensibilizado com a atitude do senhor presidente, colocar desse projeto, que, como disse, chegou ontem, e ao mesmo tempo é um projeto também de sumas importância para um município, esse de 100 mil, que é para a construção do muro do cemitério, e a gente sabe da necessidade. E nós estamos aí vivendo esse mês de julho, mês de recesso. Isso é uma coisa importante, chegou ontem, vamos aprovar, estamos aqui. E eu quero dizer também para a população, pessoal que estão assistindo via internet, que eu sempre procurei, eu como os demais, votar nas coisas que é de urgência para o município, né? Então, como disse o presidente, podia deixar fazer uma outra sessão, mas não, é um projeto importante. Estamos aqui e eu fico muito agradecido. Agora, comentário em rua, a gente ouve demais, mas o que eu penso assim, cada um faz a parte dele e Deus toma conta de tudo, né? Porque o próprio, até de Deus, nego, falam, né? Eu não importo. Eu quero dizer que eu sempre, nesse 4º mandato, sempre procurei ajudar o município de Paranapuã, sempre trabalhei com dignidade, jamais fui contra algum projeto. A gente está aqui aprovando 2 projetos de suma importância, é de necessidade mesmo, né? Agora eu não... fale bem, fale mal, fale de mim, porque hoje, no mundo que nós estamos vivendo, eu penso, por isso que está acontecendo tantas coisas
para que o ser humano abra o seu olho e preste atenção que Jesus falou. Amar o seu próximo, primeiramente, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. E eu acho que ainda falta muito amor no coração, principalmente nós da área política. Nós temos que trabalhar com amor, sem criticar ninguém, né? E se vier falar da gente, eu não vou temer não, porque ninguém tem direito de julgar ninguém. Eu parabenizo o senhor presidente ter colocado, voto com muito prazer nesse projeto, nos dois, e eu sei que vai ser muito importante para o município de Paranapuã. E agradeço a todos, o meu boa noite. Com a palavra, a vereadora Maria de Lourdes Galbeiro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os dias aqui. Eu também sou a favor dos dois projetos. O Cauê, na época que ele teve aqui de campanha, ele me convidou para fazer a campanha dele, mas eu não pude ir, porque eu não estava bem. Mas no meu convívio eu pedi para ele também, e para mais deputados que eu sei que ajuda Paranapuã. E esse projeto que chegou mais agora há pouco, a gente não está fazendo mais do que a obrigação da gente votar, porque se nós não votar hoje, nós vamos votar amanhã. E é uma coisa que tem necessidade, que precisa. Então, eu sou de acordo, vou votar nos dois projetos. Obrigada. Com a palavra, vereador Tiago. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais edis e a população que está online, né? Eu também não podia deixar de agradecer o deputado Cauê, o deputado Itamar Borges também, que sempre tem ajudado o município, né? E só que eu queria pedir ao senhor presidente, né, que de alguma forma conseguisse estar por dentro de como que vai ser usado esse dinheiro que vai ser destinado para a saúde no combate do Covid, porque eu trabalho na prefeitura de Dolcinópolis, né? Eu trabalho na prefeitura de Dolcinópolis e lá até máscara, né, foi doado lá. Então eu acho que, no mínimo, né, no mínimo pelo menos, o que o nobre vereador Lorivaldo falou é essencial. Fazer o teste no pessoal da saúde, porque estão na linha de frente, e ele que recebe todo mundo que vem ali. Então, se ele tiver prevenido, menos risco para ele, menos risco para quem vai estar em contato com ele também. Então, acho que esse dinheiro vai ser bem-vindo nessa área aí. Então, eu gostaria que fosse usado pela parte do prefeito de transparência, tá? Porque esse negócio do Covid não é brincadeira, não. Tem muita gente brincando, achando que é isso, é aquilo outro, mas não é não. O negócio é bem pior do que está parecendo. Então, a única coisa que eu espero é transparência. Tá? Muito obrigado, uma boa noite. A matéria continua em discussão. Está em votação o projeto de lei número 026, de 13 de julho de 2020. Quem for favorável, permaneça como estão, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 026, de 13 de julho de 2020. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Paranapuã, a ser realizado no dia 10 de agosto de 2020. Agradeço a Deus pela proteção e orientação que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram nos trabalhos. Agradeço também às pessoas que compareceram à Câmara e nos honraram com as suas presenças. Boa noite a todos.